Olá, Shalom, Shalom, muito bom dia, Boker Tov, Moreh Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, Criciúma. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana para fazermos a leitura e o comentário da quinta aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Toledot. Hoje, dia 24 do mês de novembro do ano de 2022 e dia 30 do mês de Resvan do ano de 5.783. Após o pôr do sol, era Rosh Chodesh, início do mês de Kislev, né? Então, estaremos iniciando aí um novo mês após o pôr do sol. Lembrando que no serviço da manhã, Shacharit, nas preces, nós acrescentamos aqui o dia de Rosh Chodesh, né? Então, o início de novo mês, estamos no último dia do mês de Resvan e iniciaremos então, após o pôr do sol deste dia, um novo mês do calendário judaico deste ano de 5.783. Hoje, então, faremos a leitura da quinta aliá, Parashá Toledot, livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 26, do verso 30, até o capítulo 27, verso 27. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baruch Atah Adonai noten hatorá. E deu-lhes um banquete, e comeram e beberam, e madrugaram pela manhã, e jurou cada homem ao seu companheiro, e enviou-os Yitzhak, e separaram-se dele em paz. E foi naquele dia, e vieram os servos de Isaac, e falaram-lhe sobre o poço que cavaram, e disseram-lhe: achamos água. E chamou-o Shibá, portanto o nome da cidade Beersheba, até esse dia. E era Esave, de 40 anos de idade, tomou por mulher a Yehudite, filha de Beeri, o Hiteu, e a Basmate, filha de Elon, o Riteu, e foram elas rebeldes de espírito para Isaque e Rebeca. Quando envelheceu Isaque, lhe escureceram os olhos para ver, e chamou Esave, seu filho maior, e disse-lhe: meu filho. E disse-lhe: eis-me aqui. E diz: eis que agora envelheci e não sei o dia da minha morte. E agora carrega, rogo, tuas armas, tua espada e teu arco. E saiu ao campo e caça, e sai ao campo e caça para mim uma caça, e faze-me manjares como eu gosto. E traze-me e comerei, para que te bendiga minha alma, antes que morra. E Rebeca escutava ao falar Isaque a Esave, seu filho. E foi-se Esave ao campo para caçar, caça e trazer. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que escutei teu pai falando com Esave, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me manjares, e comerei, e te abençoarei diante do Eterno, antes da minha morte. E agora, meu filho, escuta minha voz naquilo que te ordeno. Vai, rogo, ao rebanho, e toma para mim de lá 2 boas crias de cabras, e farei delas manjares para teu pai, como ele gosta. E trarás a teu pai, e comerá, para que te bendiga antes de sua morte. E disse Jacob a Rebeca, sua mãe: eis que Esave, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem liso. Porventura me
apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como burlador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: sobre mim a tua maldição, meu filho. Somente escuta minha voz e anda, toma para mim. E foi-se e tomou e trouxe para sua mãe e fez a sua mãe manjares como agradava a seu pai. E tomou Rebeca as roupas de Esaú, seu filho maior, as limpas que ele tinha em casa, e vestiu Jacó, seu filho, o menor. E as peles dos cabritos fez vestir sobre suas mãos e sobre a lisura de seu pescoço. E pôs os manjares e o pão que fez nas mãos de seu filho Jacó. E veio a seu pai e disse: meu pai. E disse: eis-me, quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me falaste. Vem, rogo, senta-te e come de minha caça, para que me bendiga tua alma. E disse Isaque a seu filho: como achaste tão depressa, meu filho? E disse: é porque me fez encontrar o Eterno teu Deus diante de mim. E disse Isaque a Jacó: aproxima-te, rogo, e te apalparei, meu filho, se tu és meu filho, Esaú ou não. E chegou-se Jacó a Isaque seu pai, e apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, e as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque eram suas mãos como as mãos de Esaú, seu irmão, peludas, e o abençoou. E disse: tu és meu filho, Esaú? E disse: eu sou. E disse: faze-me chegar, e comerei da caça de meu filho, para que te bendiga minha alma. E fez-lhe chegar, e comeu, e trouxe-lhe vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: chega-te, rogo-te, e beija-me, meu filho. E chegou-se e o beijou, e sentiu o cheiro de suas roupas, e o abençoou, e falou: veja, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que abençoou o Eterno. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayu lanu atah betohenu, Baru atah Adonai noten hatorá. Deixando a quarta aliá, quando ali comentamos acerca de Yitzhak, que em suas peregrinações enfrentou muitas dificuldades. E ali a de hoje já entra uma nova fase da vida de Yitzhak, já agora o homem envelhecido e já com suas debilidades visuais. Ele então manda chamar a seu filho, o primogênito, para que esse recebesse a bênção. Então, ao chamar o seu filho Esaú, Isaque diz para que ele fosse e trouxesse da caça do melhor e o preparasse um prato, e que ele estaria comendo, e após isso então abençoaria Esaú. E Isaque disse que isso fosse o quanto antes, porque ele não sabia do dia da sua morte. É algo que nós não sabemos, né? Então, tudo que nós tivermos que fazer, tudo que vem a nós para que seja necessário fazer, não podemos deixar para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós. O dia da nossa morte nós não sabemos, então temos que estarmos preparados todos os dias, né?
estarmos bem com Deus, porque o dia de amanhã está o dia da nossa morte, nós não sabemos. Assim como este patriarca Isaac também não sabia o dia da sua morte. E só que antes de Isaac mandar chamar Esaú para que este fosse abençoado, e isso até porque ele era o primogênito, Rebeca, a mãe, ouve o que o pai fala a Esaú e chama o Isaac chama Jacó, para que este então fosse diante do pai antes de Esaú e que Jacó fosse abençoado, como realmente deveria ser. Por uma questão de primogenitura, Esaú receberia a bênção, mas nós vimos que Esaú havia rejeitado a sua primogenitura. Ele já havia recusado a sua primogenitura, ou seja, ele havia negociado com o com Jacó. Ele já havia negociado a sua primogenitura com Jacó. E Rebeca, ao ouvir a conversa de Isaac com Esaú, então prepara o seu filho Isaac para que esse fosse e recebesse a bênção. Antes de Isaac receber a bênção, nós vimos que Esaú, de acordo com a leitura de hoje, Esaú, quando completou 40 anos, Esaú, ele casou-se. E ele se casou com 2 mulheres cananeias. Algum tempo depois disso, Isaac, que já estava cego, sentiu que era a hora de passar oficialmente a liderança. Então, foi quando ele mandou chamar a Esaú para receber as bênçãos. Nós temos falado a respeito do quão importante é, dentro de um relacionamento familiar entre marido e mulher, que haja o diálogo para que as coisas possam correr bem. E a mulher tem grande participação também nas decisões da família. Vimos aqui que foi Rebeca quem tomou a atitude de preparar seu filho para que este fosse e recebesse a bênção. Por quê? Porque Rebeca sabia que Esaú não poderia ser abençoado. Era seu filho, certamente ela o amava. Quando a Torá fala que que Isaac amava Esaú e que Rebeca amava Jacó, claro que os dois amavam os seus filhos, mas sempre tem aquela questão do cuidado, de fazer a vontade. Então é como um pai que tem em casa 3, 4 filhos. Se tem aquele filho que é desobediente e tem aquele que obedece, o pai ama todos eles, mas sempre terá um apego àquele que faz as coisas corretas, Então eles amavam os 2 filhos, mas cada um tinha uma personalidade. Esaú tinha uma personalidade e Jacó também tinha uma personalidade. Então Jacó era um homem que se dedicava mais à Torá, mais às coisas de Deus, enquanto que Esaú era aquele homem que buscava mais o desejo, o comer, satisfazer o seu paladar. E Isaac, o próprio Jacó, se alimentava da Torá. Então,
a partir deste filho de Isaac, de um dos filhos de Isaac, é que daria-se continuidade ao povo de Israel. Começou com Abraão, e Abraão teve o Isaac. Isaac agora estava próximo da sua morte e teria que abençoar um dos dois filhos. Então, e este filho daria continuidade ao povo de Israel. Porém, o que nós vimos aqui é que Esave, ele casou com duas mulheres que não eram do povo, eram cananeias. Então, a própria mãe, ela sabia que ficaria muito difícil, né, ensinar os filhos de Esave, caso este fosse abençoado, e ensinasse que elas, como cananeias, ficaria muito difícil de ensinar a Torá para os seus filhos, porque como elas eram cananeias, elas tinham a sua própria crença, a sua própria fé, diferente de Isaac, de Rebeca e do próprio Jacó. Então, tudo o que aconteceu já havia sido dito pelo próprio Deus, que o maior serviria o menor, e foi o que aconteceu aqui, quando então Isaac recebe a bênção e torna-se o herdeiro do povo, né? Herdeiro de todas as bênçãos. Isaac queria nomear Esave seu sucessor, porque reconheceu em Esave o potencial para se tornar um guerreiro divino, né, determinado, dedicado a combater o mal. Embora Isaac tivesse visto Esave ceder às mesmas tentações como tentações contra as quais ele deveria ter lutado. Então, por um lado, Isaac estava pronto para abençoar seu filho Esaú, e, por outro lado, Rebeca também reconhecia que em Jacó o povo daria sim continuidade à Torá e dentro daquilo que o Eterno estava fazendo, né, em prol do povo de Israel. Então é muito importante que dentro das decisões de uma família sempre possa ter também a palavra, tanto do homem como também da mulher, do marido e da mulher, para que lá adiante não se tenha problemas, porque se Esaú tivesse sido abençoado por Isaac, né? Se Isaac tivesse abençoado Esaú, como estaria hoje o povo de Israel? Como seria o povo de Israel? Então Deus não permitiu, Deus livrou, né, que tudo aquilo acontecesse. Então nós temos que sempre observar, né, como quando vamos delegar poder para alguma pessoa, sempre é importante conhecermos primeiro, para que não aconteça, não nos venha trazer algum tipo de problema. Então, qualquer decisão da nossa vida, sempre devemos analisar as coisas para não termos problema no futuro. É isso então. Que o Eterno nos abençoe neste dia. Tenham todos um ótimo dia. Que Ele vos abençoe e vos guarde. Desde já um Rosh Chodesh a todos, um bom início de mês, e a você que está completando aniversário neste dia, Mazal Tov, e o Eterno lhe abençoe grandemente. Muito bom dia, Shalom, Shalom, Boker Tov, Shalom, Shalom.